só uma PL na Câmara dos Deputados, que está na Comissão de Educação, se eu não me engano, do qual o deputado Diego Garcia, que é do Republicanos do Paraná, vai tentar passar, obviamente, que é essa de você limitar, restringir o uso de celular dentro da sala de aula. Então, as crianças deixariam ali, as crianças e pré-adolescentes e adolescentes deixariam o celular na entrada ou da sala de aula ou mesmo da própria escola. E pegariam esse equipamento depois da saída. A gente sabe que muitas aulas, inclusive em escolas particulares, se utiliza muito desse recurso da aula virtual, né? Não o professor virtualmente, mas você utiliza ali uma tela virtual, você utiliza uma lousa virtual, onde você trabalha esse tipo de questão ali dentro. Até que forma ou até que ponto as crianças podem ter esse tipo de acesso, né? O que muda na intenção de tudo isso? Então, esse projeto de lei que hoje está lá na Câmara dos Deputados também tem o apoio do governo federal. O governo federal também, via o Ministério da Educação, está tentando emplacar algo muito parecido com isso. E aí vem a pergunta: a utilização desse tipo de equipamento nas salas de aula prejudica as crianças? A utilização desse equipamento, seja na sala de aula, seja em casa, seja onde for, prejudica as crianças? Olha, tem uma pesquisa da Datafolha que diz o seguinte: 43% de pais de crianças dizem que os filhos de até 12 anos têm um aparelho próprio. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora, esse e outros assuntos que eu vou conversar agora com a doutora Marcela Machado, neuropediatra pela Santa Casa de São Paulo. Doutora, muito boa tarde, a senhora, muito obrigado. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos que estão assistindo. É um prazer falar desse tema tão importante para as famílias. Sei, para nós também, doutora. Vamos lá. Quais são os malefícios da utilização deste equipamento por crianças e adolescentes? Então, não só nas escolas, né, Nelson? A gente tem que entender que o cérebro das crianças está em desenvolvimento, né? E o uso de telas vai prejudicar a formação de habilidades essenciais para a gente, né? Então, interferir no desenvolvimento da linguagem. Então, todos os dias aqui no consultório, eu e meus colegas, a gente está vendo crianças que vêm com uma queixa de atraso de fala. Quando a gente vai ver, a criança fica praticamente o dia todo nas telas, no videogame, ou até pior, né? Que a gente está vendo em sites inapropriados de aposta, jogos violentos. Então, quando uma criança passa muito tempo em frente à tela, ela vai perder a oportunidade de interagir, de brincar, de explorar o mundo real, né? Então, tudo isso piora quando a gente pega conteúdos, aqueles vídeos rápidos, cheios de estímulos, e eles para as crianças são como uma super recompensa, né? E aí a criança não tolera mais atividades mais calmas, mais focadas, como a leitura, ou até mesmo um jogo de quebra-cabeça, por exemplo. Pois é, agora a gente tem esse problema que está posto, já não é de hoje, muitos países no mundo já proíbem, eu não vou generalizar que são os países na totalidade, mas estados desses países, regiões desses países, já proíbem a utilização de celular dentro da sala de aula, mesmo dentro das escolas. Se a criança chega ou o adolescente chega com o celular, ela tem que depositar esse equipamento ali numa caixinha e pegar na saída, né? Dentro da sala de aula, independentemente de todos esses malefícios que a senhora já elencou aqui, é mais prejudicial ainda? Eu acho que na sala de aula o mais importante é entender que o que está sendo posto nas telas seja algo relacionado à aula, né? E isso é muito difícil da gente controlar em crianças e adolescentes que não tem aí um bloqueio nas telas, né? Um bloqueio realizado pelos cuidadores, pelos responsáveis. E quando a gente tem vários estímulos, a professora lá na sala de aula, com o celular aqui, a gente não consegue ter uma concentração, uma absorção do aprendizado, né? Então, vai afetar na memória de médio e longo prazo, a gente percebe que vai ter muitos malefícios aí para as crianças, inclusive a gente já está tendo aí estudos robustos mostrando a queda do QI das crianças, né? Depois dessa tecnologia tá tão avançada e todo mundo com acesso aos celulares e aos tablets. Então, eu também sou a favor de proibir o uso de telas em escolas e apenas usar para fins educativos mesmo.
Eu vou aproveitar, doutora, e convidar aqui para a nossa conversa o deputado federal Diego Garcia. Nós tivemos um problema na entrada, mas agora não tem problema, a gente já está com ele, é importante a gente ouvi-lo. Eu vou só explicar aqui para quem está nos acompanhando e também para a doutora. O deputado está debruçado, ele é o relator de um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados. Se eu estiver errado, só me corrija, viu, deputado, por favor. Ele é do Republicanos do Paraná e a ideia é realmente coibir a utilização do celular dentro da sala de aula. A doutora Marcela Machado, deputado, nos trouxe aqui um elenco de problemas, não só dentro da sala de aula, mas fora dela, ou seja, a utilização em geral desse tipo de tela, seja ela pequena aqui ou grande, para as crianças e os adolescentes. A sua relatoria está baseada em que tipo de artifício que será utilizado para que realmente se convença essas escolas ou se proíba essas escolas de que seus alunos possam utilizar esse equipamento? A minha relatoria está baseada justamente nesses estudos em que a doutora fala com muita propriedade e só fortalece ainda mais para a aprovação desse projeto de lei o quanto antes pela Câmara e pelo Senado Federal. Então, eu trago alguns desses estudos espalhados aí pelo mundo e o que a Câmara ela está propondo fazer agora, nesse momento, é importante a gente deixar bem claro que não é nenhuma inovação. Na verdade, o Brasil ele está atrasado. Países desenvolvidos que avançaram para o caminho da digitalização, da informatização, do uso de telas em sala de aula, estão retrocedendo e voltando a utilizar o quadro negro, voltando a utilizar os livros, voltando a utilizar o caderno, lápis, caneta. Por quê? Porque os estudos mostram que o uso de forma precoce, quanto mais cedo, pelas nossas crianças, jovens e adolescentes, trazem impactos gigantescos à saúde física, mental, comprometem o desenvolvimento das nossas crianças, além de vários problemas relacionados, como transtornos, situações que envolvem também casos de automutilação, de suicídio, além de estudos que mostram que o uso de smartphone por crianças até 13 anos de idade, 50% das crianças têm acesso a conteúdo pornográfico nessa faixa etária. Então, é muito prejudicial. Infelizmente, no Brasil está hoje liberado o uso desses aparelhos eletrônicos e a lei, nós estamos agora fazendo essa reparação e essa correção. Eu estou tendo o apoio da sociedade médica, estamos tendo o apoio dos professores, estamos tendo o apoio das redes de ensino espalhadas por todo o Brasil, e na última reunião da comissão, em que o projeto entrou na pauta, nós tivemos uma ampla discussão do projeto de lei e não teve a manifestação contrária de nenhum parlamentar, muito pelo contrário. É um projeto que nós vemos que está tendo consenso, porque há um apelo, principalmente dos professores e famílias, que não sabem mais como lidar com essa situação. Nós temos ainda os casos de estudos que estão mostrando que os nossos jovens estão, nesse período de sala de aula, utilizando aparelho de telefone celular também para jogos, né? Tem vários estudos mostrando o uso precoce de jogos, em que jovens, inclusive, estão um tendo que pagar o jogo do outro, né? Ou seja, já estimulando ao vício, e isso é muito preocupante. Então, o que a Câmara dos Deputados está se propondo a fazer nesse momento é justamente levantar essa discussão, e no meu substitutivo, eu ainda estou tendo cuidado de apresentar uma emenda ao projeto para cuidar também da saúde psíquica das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos professores e da comunidade em geral, da família, principalmente, que está sendo impactada com tudo isso, pelo uso de forma cada vez mais precoce
dos aparelhos eletrônicos pelas nossas crianças. Doutora Marcela, baseado em tudo isso, óbvio que o texto é mais extenso, o deputado federal fez aqui um breve relato, né, fez aqui uma explanação simples, até perto do texto integral. A senhora gostaria de propor a ele alguma coisa que a senhora entenda que possa fazer falta e que, baseada na sua experiência que a senhora tem com os seus clientes e também com essas crianças, que a senhora acha que a senhora entende que deva fazer parte desse projeto? Olha, na verdade, o mais importante é a gente ter aí um maior bloqueio do que a criança está tendo de conteúdo no seu tablet, no seu celular, ou realmente fazer uma rigidez maior, né? Porque as telas, elas vão causar dependência, elas estão causando dependência mesmo, realmente é um vício, a gente está vendo cada vez mais em criança. O problema é que os aplicativos e os jogos, eles são projetados para isso, para prender a atenção por longos períodos, e o cérebro da criança vai treinando, né, a buscar essa recompensa constante. Então, é comum que a criança fique irritada, frustrada, quando os pais tentam limitar o tempo de uso do celular. Então, assim, para mim, o mais importante é o conteúdo das telas. É lógico que o ideal seria proibir totalmente o uso das telas nas escolas, mas caso isso não seja possível, pelo menos bloquear conteúdos inadequados para a idade. E muito importante também, né? As crianças, até os 2 anos, o recomendado é 0 de telas. Depois de 2 a 5 anos, no máximo 2 horas. No máximo 1 hora, desculpa. De 6 a 12 anos, no máximo 2 horas. Então, limitar o uso, fazer isso de uma forma mais rígida, conversar com as escolas, conversar com os pais, para que eles entendam quais são os sinais de alarme também, para a gente ver se a criança está aí em dependência, né? Como o colega falou, a mudança de humor é outro sinal. Então, em casos mais graves, isso pode evoluir para sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, de automutilação. Então, é muito importante que seja feita uma supervisão do conteúdo, mais importante. Doutora Marcela Machado, muito obrigado por participar com a gente aqui nessa discussão, foi muito bom. Eu acho que isso com certeza vai fazer parte do projeto do deputado. Um bom trabalho a senhora, e eu gostaria de uma próxima oportunidade me estender um pouco mais, porque tem vários assuntos a lidar sobre esse assunto. Muito obrigado. Beleza, obrigada eu. Deputado, nessa questão ainda, só para a gente encerrar, temos mais um minuto, o senhor entende que é possível se fazer esse bloqueio se não se conseguir fazer pelo menos a proibição total? O projeto está prevendo essa proibição com algumas exceções, por exemplo, a utilização pelos professores em sala de aula, né, o uso de forma pedagógica, então está sendo permitido, mas vai caber ao professor essa decisão quando ele deve utilizar um aparelho eletrônico ou não. Então, ele vai ter essa liberdade, esse poder de decisão. E nos casos também de pessoas com deficiência. Então, há essa exceção até para que as crianças com alguma deficiência, em que o aparelho eletrônico ele é essencial para o aprendizado e o desenvolvimento da criança, então há essa exceção no projeto de lei. Nas outras hipóteses, está proibido o uso de aparelho telefônico, inclusive no recreio. As crianças até os 11 anos de idade está proibido, inclusive o porte na bolsa. Agora, acima dessa idade, o porte vai ser permitido, mas não vai ser permitido o uso. Eu acredito que isso vai trazer ao ambiente escolar uma maior interação, uma maior concentração das crianças e dos adolescentes em sala de aula, uma maior socialização na hora do recreio, as atividades entre as crianças, o que isso é saudável, é extremamente positivo, e quem ganha com isso é a nossa sociedade e a população brasileira. E mais importante de tudo, é a discussão que está ganhando repercussão nacional. Todos os veículos de imprensa nos últimos dias têm me procurado para repercutir esse tema. Então, isso vai provocar também uma maior conscientização dos pais e mães
que, infelizmente, cada dia de forma mais precoce, estão recorrendo ao uso de aparelhos eletrônicos e utilizando isso junto dos seus filhos. Então, nós precisamos provocar essa política de conscientização da família, em que a família ela deve estimular os seus filhos à leitura de bons livros, a gastar mais tempo com as crianças, brincando, com atividades lúdicas, atividades que vão ajudar a criança a ser estimulada, a ajudar no seu desenvolvimento. As atividades físicas também acabam ficando comprometidas quando a criança ou adolescente passa muito tempo na frente do celular. Então, isso pode ser resgatado pelas famílias, pelos pais. Eu acredito que esse projeto de lei ele vai ganhar uma força muito grande nos próximos dias, deve ser aprovado na Comissão de Educação e depois nas próximas comissões. Também eu acredito que ele tende a ter uma grande celeridade, porque há um apelo nesse momento da sociedade, da família, dos professores, dos educadores, que estão se manifestando de forma positiva à aprovação desse projeto de lei pela Câmara dos Deputados. Deputado federal Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, sucesso para o senhor nessa relatoria, que realmente consiga passar, que eu acho que vai ser bom para as nossas crianças e adolescentes. No primeiro momento, o senhor vai levar muita pancada, né, dos alunos, né, mas depois eles vão entender que vai ser benéfico para eles. Um abraço ao senhor. Muito obrigado. É verdade. Um abraço e qualquer dúvida, todos os telespectadores podem nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais e tirar as dúvidas conosco. A pancada vem, mas é uma pancada pensando no bem da nossa sociedade, no bem das famílias, e depois, com certeza, essa molecada vai toda agradecer. Obrigado, deputado. Um abraço ao senhor.